Olá, estamos aqui com mais um episódio do Cleancast e esse episódio nós vamos falar sobre Novembro Azul. Estamos aqui com a doutora Natália Souza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, pode se apresentar e falar um pouquinho sobre a senhora. Tudo bem, gente, bom dia. Primeiramente, meu nome é Natália, eu sou médica cirurgiã geral pelo Hospital Gamaliel Magalhães. Atualmente faço residência de urologia, já estou no segundo ano lá no Hospital Getúlio Vargas. E recebi esse convite aqui para falar sobre esse tema tão importante, né, o Novembro Azul. Massa, doutora. E eu queria saber, assim, qual é a importância do médico urologista nesse movimento do Novembro Azul? O médico urologista, ele é responsável por coordenar, integrar a saúde total do homem. E muitas pessoas não sabem, como a gente estava conversando aqui, o urologista, ele também é responsável por tratar diversas patologias também na mulher. Então, o urologista trata só homem? Não, talvez seja melhor repetir isso, né, para ele perguntar para mim. Doutora, o urologista, ele cuida só de homem? Não, o urologista, ele é responsável pela saúde integral masculina, mas ele ou ela, né, no meu caso, também trata diversas patologias na mulher. Então, o que é que o urologista é responsável por tratar no homem? Desde a saúde geral, total, como as doenças cardiovasculares, a questão da imunização, a questão da puberdade, então, prevenção de câncer. Então, organizar todo esse contexto, além de tratar tumores do trato urinário, infecção urinária, incontinência urinária, que são patologias que tanto o homem quanto a mulher podem ter. Ah, muito legal. E assim, o que tem mudado no diagnóstico, assim, durante os anos, assim, diagnóstico e prevenção? Pronto, o Novembro Azul ele é uma campanha para prevenir contra o câncer de próstata, na verdade para estimular o screening na população, por ele ser um câncer muito incidente e o segundo câncer que mais mata mundialmente, inclusive aqui no Brasil. E esse câncer, quando diagnosticado cedo, ele tem tratamento e altas taxas de cura. Então, o Novembro Azul ele foi criado basicamente para isso e que se expandiu, né, para ser um mês de conscientização da saúde como um todo masculina, não só do câncer de próstata. Entendi. E a gente sabe assim que tem vários mitos sobre o assunto, né? Vários. E eu queria saber da senhora que tem contato assim com muitos pacientes, quais são os maiores mitos que ainda assombram os homens assim? Os homens não querem ir no urologista porque eles acham que a consulta na urologia se baseia basicamente no toque retal. O toque retal é sim muito importante, mas é apenas para o diagnóstico e o screening no câncer de próstata e algumas outras doenças específicas. Mas a consulta com o urologista vai muito além disso. Como eu disse anteriormente, é para ser um cuidado integral com a saúde masculina. Uma coisa também que a gente estava conversando aqui antes é que a cultura do homem de se cuidar, então esse mito de que você não precisa fazer exames preventivos apenas quando sentir alguma doença, já caiu por terra, né? Então a gente sabe que existem várias doenças que são sim preveníveis, que o tratamento e o diagnóstico precoce auxiliam bastante na qualidade de vida depois do tratamento. Então esse é um mito realmente muito importante. E outra coisa é o tabu que os homens sentem em procurar assistência, em procurar o médico ou a médica. As adolescentes femininas, quando começam na puberdade, já vão direto para o ginecologista, a própria família já leva. Os homens não tem essa cultura, né? Acho que em nenhum lugar do mundo, e principalmente aqui no Brasil. O menino, ele passa pela puberdade, passa pelos seus jovens adultos, até realmente adulto e idoso, sem ter essa cultura de ser levado a um médico que cuida da sua saúde integral, que faça esse acompanhamento. Isso é muito importante. A partir de que idade a senhora recomenda assim, que a gente leve um jovem para o urologista? Se o jovem não tiver nenhuma doença, nenhuma comorbidade, nenhum outro fator que esteja causando algum desconforto para ele, a partir do momento que começarem a surgir aquelas dúvidas da puberdade, mais ou menos da mesma forma que se faz para as mulheres. Então, tem alguma dúvida em relação ao parte sexual, doença sexualmente transmissível, tudo isso também é papel do urologista prevenir e conscientizar, né, compartilhar conhecimentos. Olha aí, muito bom saber. E também, doutora, assim, quais são os fatores de risco, né? Histórico familiar, idade, genética, a gente sabe que a gente conhece alguns, mas queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre isso. Os principais fatores de risco realmente são a história familiar. Então, você tem um parente de primeiro grau, mais irmãos até do que pai, tem mais risco de você ter câncer de próstata. Mas a idade também é muito importante. Por isso, a idade mínima do screening, né, que é o rastreamento na população. E o que é o screening, né? Acho que é até bom falar sobre isso. O screening é o rastreamento. Então, o rastreamento é para pessoas que não estão sentindo nada, assintomáticas,
quando é que elas devem fazer esses exames, esse acompanhamento. Então, o rastreamento é exatamente para isso. Você não tem que esperar sentir alguma coisa. O rastreamento é para você ir antes de sentir, para ser diagnosticado precocemente. Então, a história familiar, a idade, a etnia, a raça negra tem mais incidência de câncer de próstata. Então, tudo isso vai diminuir. Tudo isso vai diminuir a idade de que você vai começar a fazer os seus exames para tentar diagnosticar alguma coisa ou descobrir mais cedo. Então, 50 anos é a idade preconizada para qualquer pessoa sem fator de risco, mas se você tiver uma história familiar, se for da raça negra, tiver alguma predisposição genética, é melhor você conversa com o seu urologista mais para 45 ou 40 anos. Certo. E assim, o câncer de próstata, ele tem sintomas no início? Não, exatamente. O câncer de próstata é uma doença muito silenciosa, ela cresce bem devagar. Então, normalmente, os pacientes são assintomáticos, não sentem nada no início, e por isso, talvez, demorem para ir procurar ajuda. Então, o rastreamento ele serve exatamente para isso, que foi visto que, como ele é assintomático e tem uma incidência muito alta, você fazendo esse diagnóstico precoce e pegando o câncer, quando ele ainda não dá sintomas, ele tem altas taxas de cura, maiores taxas de cura. E quais são esses sintomas? Quando ele começa a dar sintomas, normalmente são sintomas urinários, então dificuldade para urinar, sangue no esperma, sangue na urina, sensação de bexiga com esvaziamento incompleto, e em casos mais avançados até dores ósseas. Certo. E assim, vamos partir para o lado do exame, né? Certo. A gente, pelo conhecimento da população, nós sabemos que existem dois exames, né? O PSA Isso. e o toque retal, né? Isso. Como é que funcionam esses exames assim na prática? Os dois exames, eles não são excludentes, eles são complementares. Então, o PSA, ele vai ver a produção do PSA, que é um antígeno prostático, no sangue. Então, ele vai ser um parâmetro também para a gente ver se está sendo muito produzido ou não. Ele é um exame de sangue, né? Ele é um exame de sangue, exatamente. E o toque retal, ele é complementar e ele serve para a gente ver a próstata. Então, é um exame rápido, fácil, indolor, que tem muito tabu, né, realmente, ao redor desse exame. Mas é um exame que você vai no consultório, dura 30 segundos. O médico faz, consegue ver sua próstata, sentir se ela está endurecida, se tem algum nódulo. Então, o PSA, ele vê esse antígeno no sangue e o toque retal consegue sentir a sua próstata, entendeu? E ver se tem algum nódulo, alguma coisa que acenda um sinal de alerta. Eu acho que eu vou tirar uma dúvida de muitos homens aqui, que dá para confiar só no PSA? Não. 20% dos cânceres não alteram o PSA, dos cânceres inicialmente não alteram o PSA. Então, não dá para confiar só no PSA ainda. Então, por enquanto, ainda é PSA e toque retal, os exames, eles são complementares e não são excludentes. E o toque retal não é essa coisa toda que as pessoas imaginam? De jeito nenhum. O que falta realmente, como a gente também conversou aqui, é a comunicação e a quebra desses tabus. Então, o toque retal é um exame super rápido, super acessível, fácil. Em 30 segundos você já sai até do consultório mais tranquilo, sabendo que seu exame foi normal. Então, até melhora para o próprio paciente saber, o doutor, a doutora fez o toque, não tem nada, posso sair daqui tranquilo, não tenho nenhum nódulo, minha próstata está bem. E olha que, assim, em termos de diagnóstico de câncer, é o mais rápido, né? Porque, exatamente, às vezes, os exames demoram dias e dias. Imagina você nessa ansiedade sem saber. Pois é, então você já sabe que tem uma coisa que fica mais tranquilo. Mas, claro, que o diagnóstico mesmo do câncer de próstata precisa da biópsia. Então, você primeiro faz o PSA e o toque retal. E se tiver alguma alteração, o seu urologista vai pedir algum exame complementar ou já encaminhar você direto para fazer a biópsia. E assim, o que é que acontece quando o câncer de próstata ele é detectado mais cedo? Quando ele é detectado mais cedo, a gente pode ter diversas opções de tratamento. Aí realmente depende dos exames complementares que serão solicitados após esse rastreio inicial. Mas não é só cirurgia. Então, o tratamento do câncer de próstata não é só cirurgia. A gente tem diversas opções de tratamento. Inclusive não fazer nada, no sentido de apenas vigilância. Se for um câncer muito inicial, muito precoce, que não tem uma taxa de multiplicação muito rápida ou de agressividade, você pode apenas acompanhar, fazer um acompanhamento bem de perto com o seu urologista, acompanhar periodicamente com outros exames, biópsias, e se tiver qualquer alteração, você parte para algum outro tipo de tratamento. Mas existe esse tratamento chamado vigilância ativa, que é sim um tratamento. Você vai acompanhar com o paciente, bem perto do seu médico, e aí ele vai fazendo esses exames e, se mantiver estável, continua apenas o acompanhamento clínico. Além da cirurgia, que é a prostatectomia radical, que a gente tem diversas opções também, pode ser aberta por videolaparoscopia ou por robótica. A gente também pode fazer radioterapia e hormonoterapia.
Então, realmente, cada caso é um caso. Então, não tem como a gente generalizar o câncer de próstata, que é uma doença tão abrangente e tão prevalente, né? Entendi. E assim, em termos de taxa de cura hoje, como é que está a medicina hoje? Para também tranquilizar as pessoas, porque quando fala nesse tema, né, as pessoas pensam assim, poxa, tô com câncer, é o fim. Tabu, né? Então... o câncer de próstata é um dos cânceres que tem mais alta taxa de cura se for diagnosticado cedo. Então, por isso que o screening e rastreamento é tão importante. Tudo é prevenção, né? Tudo é prevenção. E, como eu falei já na pergunta anterior, a gente tem diversas opções de tratamento. Então, até você estar com câncer de próstata metastático, não quer dizer que você não vai receber nenhum tipo de tratamento. E o que é metastático? Que se espalhou para outros lugares do corpo. Então, não quer dizer que você não vai receber tratamento. Cada vez mais, com as novas tecnologias, a gente consegue curar mais e diminuir também as complicações. Então, a chegada aí da videolaparoscopia e agora da robótica melhoraram bastante as taxas de complicações pós-cirúrgicas que podem acontecer por conta do câncer. Então, muito bom. Essas complicações mais comuns, que são a disfunção erétil e a incontinência urinária, mesmo que o paciente depois que seja submetido ao tratamento, ele apresente, a gente hoje já evoluiu tanto que tem também diversos tratamentos para essas complicações. Então, a disfunção erétil e a incontinência urinária já tem sim vários tratamentos também, caso sejam necessários. Tudo para melhorar a vida da pessoa. Tudo para melhorar a qualidade de vida. E assim, como é que funciona o acompanhamento disso depois do tratamento do câncer? Isso. Normalmente o paciente fica sendo acompanhado com o urologista a cada 3 meses, no primeiro ano. E aí vai depender muito do seu valor do PSA. Normalmente esse acompanhamento é feito com PSA. Com PSA, né? Isso, com PSA. E junto com sua equipe da oncologia clínica. Então só é um acompanhamento multidisciplinar. Não é só o urologista que vai acompanhar, é o urologista e o oncologista. Então, essas duas especialidades, elas se complementam nessa batalha aí contra o câncer de próstata. É um acompanhamento anual que você faz? No primeiro ano é a cada 3 meses. E depois vai depender de cada da resposta. Se foi radioterapia, se foi cirurgia, se foi hormônio, se só tá vigiando. Entendeu? Entendi. Se foi só vigilância. E assim, a gente estava conversando sobre isso, né? O Novembro Azul, ele também virou um movimento de cuidado da saúde do homem, Isso. Né? E eu queria que a senhora falasse mais um pouco sobre isso, assim, na sua visão, como é que o homem deve, né, se cuidar e tudo para poder também, eu não sei se é uma coisa que dá pra gente se prevenir, Isso. Mas como é que funciona esse? O câncer de próstata especificamente, não existe uma prevenção que a gente possa dizer, você nunca vai ter câncer de próstata, não tem essa prevenção primária, mas a gente pode fazer diversas medidas que diminuem a incidência. E basicamente o mais eficaz é o estilo de vida saudável. Então isso, para tudo, né, é o estilo de vida saudável. E o Novembro Azul também quer conscientizar as outras causas de mortes preveníveis. Os homens têm 7 vezes mais chance de morrer do que as mulheres. Por quê? Principalmente por causa dessa prevenção, que as mulheres elas procuram mais se cuidar, fazer exercício físico, diminuir a ingesta de álcool, tabagismo, fazem suas imunizações periódicas, seus exames periódicos. Então, essa cultura do homem de não se cuidar foi isso que estendeu a missão do Novembro Azul, né? Então, a gente prevenir as doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, diminuir a obesidade, diminuir alcoolismo, tabagismo. Então, tudo isso está no espectro do Novembro Azul. Não é só o câncer de próstata. Então, também falar sobre DSTs, infecções sexualmente transmissíveis. Tudo isso, o Novembro Azul veio, isso faz parte da prevenção e do cuidado que o homem tem que ter com ele. Certo, doutora. Então, vamos chegando na parte final. Assim, o que é que a senhora... Qual mensagem a senhora daria para esse público masculino, também feminino, né? Também feminino. Mas, assim, sobre o autocuidado e sobre acabar com esse tabu, com esse tema. Exatamente. Acredito que o mais importante para os homens é saber que eles precisam se cuidar, saber que eles precisam até se inspirar, né, nas mulheres perto deles, que fazem exercícios físicos, vão para academia, diminuem a ingesta de álcool, tabagismo, consultam seus médicos de rotina, que na mulher normalmente é o ginecologista. Então o urologista ou a urologista é para ser esse médico do homem, então que esteja associado a essa saúde integral e que eles fiquem atentos à própria saúde. Então não há pessoa melhor para saber o que você está sentindo do que você. Então, se você está sentindo alguma coisa diferente, não hesite em procurar um médico e procurar informação. Então, informação é poder. Se você está informado, você sente menos medo, até diminuir os tabus que são totalmente envolvidos nisso, que você vai na consulta, você vê que dá muito menos medo do que você imagina. Então, a informação
é muito importante e você saber o que você está sentindo, né? E ser responsável pela sua própria saúde. É o autoconhecimento, O né? autoconhecimento. Você saber seus limites, conhecer o seu corpo também. Exatamente. Você estava até falando, antes da gente começar, que é engraçado que quando vai aos pacientes, eles perguntam às esposas, né? Exatamente. As Exatamente. Então, isso que é importante, né? Também conscientizar o homem que ele é responsável pela sua própria saúde. Então, como a gente conversou, é muito comum os homens irem acompanhados das esposas, das filhas, nora, alguma cuidadora, e ela ser responsável pela saúde dele. Mas, na verdade, não. Os homens têm que ser responsáveis pela sua própria saúde. Então, não há pessoa melhor para dizer o que está sentindo do que você mesmo. Então, você tomar essa responsabilidade e ir no médico, se prevenir. É mais sobre como você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Você quer estar com seus filhos, com seus netos, bem de saúde, podendo viver a vida. Então, é importante a pessoa se prevenir, se cuidar e lutar, né, por uma saúde melhor. E assim, né, um exame pode salvar a sua vida. Pode. E é um simples exame, não é 30 uma coisa segundos. invasiva, 30 segundos, veja só. E doutora, queria agradecer bastante sua presença aqui. Obrigada, gostei muito. Foi muito enriquecedor pra gente. E se puder deixar uma mensagem para nossos seguidores, para fechar, dá um... A prevenção é o primeiro passo, assim como o conhecimento. Então, juntando prevenção e conhecimento, a gente vai conseguir difundir a saúde de maneiras muito positivas.